Se existe um recurso que nós, programadores, utilizamos bastante, são as variáveis, independentemente da linguagem de programação. Quando desenvolvemos um programa de computador, a tendência é sempre escrevermos códigos grandes e complexos. E uma maneira de organizar tudo isso é colocando esses códigos dentro de variáveis. E para ajudar na explicação, eu trouxe essas duas caixas e alguns objetos pessoais que eu gostaria de guardar em um local seguro e que eu tivesse facilmente acesso. Então, nessa primeira caixa, eu vou colocar 2 dos meus livros favoritos. Vou abrir, colocar os livros dentro da caixa e vou fechá-la novamente. E nessa segunda caixa, eu vou pegar alguns dos meus objetos decorativos, colocar os meus 2 objetos, só que eu estou com um problema agora. Eu tenho exatamente 2 caixas parecidíssimas, a mesma cor, a mesma textura, o mesmo formato. E se eu tivesse muitas outras caixas iguais, seria muito difícil eu conseguir identificar quais são os itens que estão em cada uma delas. Mas eu descobri que o que pode me ajudar é declarar um nome único para cada uma dessas caixas. Então, onde tem os meus livros, eu chamarei de livros, e onde estão os meus objetos decorativos, eu chamarei de objetos decorativos. E a partir de agora, eu não tenho nenhum problema em identificar quais são os conteúdos que existem em cada uma dessas caixas. E é exatamente assim que uma variável se comporta. Nós devemos declarar um nome que identifica a variável e atribuir um valor dentro dessa variável. E esse valor pode conter um valor único ou diversos valores. Ou seja, da mesma forma que eu adicionei vários objetos dentro de cada uma das caixas, eu poderia ter apenas um objeto em cada caixa. Aqui dentro do nosso arquivo JavaScript que acabamos de criar, como que fazemos para começar declarando uma variável? O primeiro passo é você começar escrevendo a palavra let. Essa palavra let já vai ajudar o JavaScript a identificar que o que você for colocar depois dele se trata de uma variável. E o que vem depois da let é o nome da variável. Esse nome pode ser qualquer coisa. Pode ser o nome de uma fruta, o nome de uma pessoa. Isso vai depender do que essa variável possui de valor. Quando eu digo valor, é o conteúdo que essa variável terá. Você lembra lá do exemplo das caixinhas? As variáveis precisam de algo dentro delas, de um dado, de uma informação que elas representem aquele dado. Para a gente atribuir um valor a uma variável, nós adicionamos esse sinalzinho de igual. Qualquer coisa que tenha após esse sinal de igual vai ser o valor que essa variável recebe. Então, por exemplo, digamos que eu queira dar um número para essa variável. Ela vai ser o número 5. E nós também adicionamos um ponto e vírgula no final quando queremos dizer que aquela informação, aquele trecho de código, ele finalizou. Então, apesar da gente utilizar esse sinal de igual, no mundo da programação, nós não lemos esse sinal como um sinal de igualdade. Nós utilizamos outros sinais para indicar que uma coisa é igual à outra. Em relação às variáveis, esse sinal aqui nós lemos como recebe. Por quê? Porque as variáveis, esses valores das variáveis, eles podem ser mutáveis. Da mesma forma que aqui é 5, eu posso ter qualquer outro valor. Ele pode ser 10, ele pode ser 9. Isso é uma coisa que a gente define. Então, vamos para mais um exemplo. Vamos iniciar aqui uma let. O nome dessa variável será fruta. Ela recebe um valor. Então, que valor poderia ser esse? Se é uma fruta, então eu posso dar um nome de uma fruta. Basta eu adicionar 2 aspas. Sempre que você vê essas aspas aqui, é porque essa informação é um texto, tá bom? O JavaScript precisa
que todo texto que você utilize dentro de variáveis e etc., você envolva esse texto entre aspas. Mais para frente, nós vamos ver melhor sobre isso, tá bom? Mas aqui é mais mesmo para exemplificar, para você se acostumar a como declarar uma variável. Mas voltando, aqui entre as aspas, nós vamos colocar o nome de uma fruta, por exemplo, maçã, e finalizamos com um ponto e uma vírgula. Então, o que a gente está vendo aqui, né, gente? A gente está vendo que dentro dessa variável existe uma informação, e essa informação é maçã. É simples assim, tá bom? Então, eu acho que você já pegou aqui a ideia das variáveis, né? As variáveis, elas sempre irão armazenar alguma informação dentro delas. E uma forma também que você pode estar organizando aqui as suas aulas, seus estudos, é adicionar comentários, tá bom? Dentro do seu arquivo JavaScript. Então, basta você ir no seu teclado dar Ctrl e ponto e vírgula, e você vai adicionar essas duas barras aqui laterais, que quer dizer que você vai adicionar um comentário dentro do seu código. Esse comentário, ele não vai ter nenhuma influência sobre o seu código em si. É como se ele fosse, digamos, um recurso que fique ali, entre aspas, invisível, e ele só serve mesmo para o programador ele identificar comentários dentro do código, né? Então, por exemplo, que comentários você pode estar colocando aqui? Você pode escrever, isso aqui significa como declarar uma variável. Você dá Ctrl S para salvar. E isso aqui é uma forma de você identificar que essas duas informações é para você não esquecer de como declarar uma variável. Eu usava muito esse recurso no início dos meus estudos. E sempre que eu precisava tirar alguma dúvida, eu ia lá e visualizava o que eu tinha comentado dentro do meu código para eu relembrar o que eu tinha feito. E com isso, finalizamos essa aula. Eu espero que tenha ficado claro para você o que são variáveis. Na próxima aula, veremos os tipos de variáveis. Até lá!